Glória a Deus. Olha como Deus é fiel. Nós temos hoje 3 visitantes. Amém? Nós temos a Rose. Amém, Rose? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem a Ingrid e o Wilson. Amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, queridos. Peço que Deus fale grandemente com vocês essa noite aqui. Vocês não saiam daqui sem levar a porção que Deus separou para vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus falou algo comigo e nós vamos repartir essa noite aqui. E foi tremendo, porque foi anotando o que o Senhor foi falando, e acredito que é uma coisa que nós valorizamos muito e que é algo muito precioso em nome de Jesus. Vou falar algo que é mais precioso que o ouro, para você ter uma ideia. Gostaria que você agora pensasse uma coisa muito preciosa para você. Eu tenho certeza que o que eu vou falar é infinitamente mais precioso do que o que você acabou de pensar. Nós vamos falar sobre o nosso tempo. Você pode achar até que eu estou meio louco de falar que o tempo é mais precioso daquilo que você acabou de pensar. Amém? Não é? Falar, o tempo é mais precioso daquilo que eu acabei de falar, mas é. O tempo é muito precioso. É algo assim que o Senhor nos dá, que é uma dádiva dele para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes eu coloquei aqui que a princípio, você pode até ter razão, como eu falei que o tempo é algo que não seja tão precioso. Infelizmente tem até um ditado assim mentiroso e perigoso que diz que o nosso tempo, vamos dizer, o tempo que nós podemos trazê-lo de volta. Quem já ouviu esse ditado aqui? Vamos recuperar o tempo que já foi perdido. Acho que todos aqui já escutaram isso. Amém? Isso é um ditado mentiroso, porque você pode, só você acompanhando o raciocínio, você pode recuperar tudo. Você pode recuperar seu dinheiro, você pode recuperar bens materiais, você pode recuperar tantas outras coisas. Mas o tempo que passou, o tempo que foi perdido, isso jamais você vai conseguir recuperá-lo de volta. Jamais. Esse tempo que você passou, você jamais vai recuperá-lo de volta. Esse tempo que nós, por exemplo, agora acabamos de gastar, nossa, está no eco, né? Acabamos de gastar aqui. Esse tempo que você podia ter aproveitado, feito outras coisas, esse tempo, por exemplo, ele jamais vai voltar. O que você teria que ter feito nesse tempo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aproveitando, num outro tempo, se você tiver feito outra coisa, num outro tempo você poderá fazer. Mas nesse tempo você não vai fazer mais, porque esse tempo jamais vai voltar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez eu te louvo e agradeço o teu santo nome. Graças te dou, Senhor, por esse tempo, pela presença de cada um que está aqui hoje. Te agradeço, Senhor, porque eu creio, Senhor, que não vai sair nada de mim, mas tudo do Senhor. Creio, Senhor, que nós não vamos sair da mesma forma que entramos aqui, mas seremos aqui hoje fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu poder que será derramado sobre as nossas vidas. Te peço mais ainda, Senhor, que cerque esse lugar com os Teus anjos celestiais. Limpa esse lugar, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, escutar a Sua voz e ter pelo entendimento dela, para que nós venhamos sair daqui hoje, Senhor, com total entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A nossa vida e o tempo que temos foi Deus que nos deu. Amém? Vocês me perdoam que eu estou um pouco nervoso, porque hoje eu estou sentindo uma falta do Pai que só Deus sabe. Amém? Mas amém. Vamos lá. Então, a vida que nós temos e o tempo que nós temos foi um presente que Deus nos deu. Repita assim comigo. A vida que eu tenho e o tempo que eu tenho foi Deus que me deu. Glória a Deus. Amém. Mas infelizmente nós temos que nos adequar às regras do tempo. E o que seria nos adequar às regras do tempo? Se você tiver tempo, você faz. Se você não tiver tempo, você não faz. Se você tiver tempo para aproveitar algumas coisas da vida, você vai aproveitar. Por exemplo, se você tiver tempo de desfrutar um bom passeio com a sua família,
indo para um churrasco com os amigos também, indo no cinema, indo no teatro. Se você tiver tempo, você vai desfrutar e fazer tudo isso. Amém? Estão entendendo? Se você não tiver tempo, você não vai desfrutar. E um exemplo claro assim, que eu coloquei assim, por exemplo, de tempo, uma coisa que nós muitos usamos, eu assim, se eu tivesse pelo menos mais 2 minutos, eu teria conseguido. Isso é uma frase muito usada. Se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu teria feito. Se eu tivesse deixado 2 minutos antes o feijão, desligado o feijão, ele não teria queimado. Não é verdade que as mulheres usam? Se eu tivesse deixado 5 minutos a mais, a torta teria saído perfeita. E assim vai, nós nos adequamos às regras do tempo. Isso é o mundo. Nós vivemos em função das regras do tempo. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas, se você for ver, envolve o tempo. Por isso que o tempo é tão precioso. É mais precioso do que aquilo que você pensou. Na minha opinião, em nome de Jesus. Jó, lá no capítulo 8, abram aí por favor, de Jó, no versículo 9. Jó, capítulo 9, ou capítulo 8, versículo 9. A parte B, a parte final ali, do versículo. Diz assim: acharam? Diz assim: nossos dias na terra não passam de uma sombra. Amém? Essa parte B do versículo 9. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. O que Jó está nos alertando? É para que nós temos ciência do que o tempo que nós temos aqui na terra, ele é curto e limitado e rápido. Ele é curto, limitado e rápido. Ele é como se fosse um relógio, uma contagem regressiva, e ele está andando, e uma hora ele vai zerar. Sabe um exemplo assustador para mim? Porque 2 exemplos aqui. Um assustador é quando você se depara com um espelho e começa a olhar e você começa a reparar o seu envelhecimento. Segundo exemplo, então, é o álbum de fotografias. Meu Deus, o álbum de fotografias. Em casa tem um monte, bastante mesmo. Eu não pego para ver, porque para mim aquilo lá é impactante. Não sei para vocês, em questão do tempo. Mas o álbum de fotografia, você começa a ver o álbum de fotografia e você começa a ver as fotos, tal, quando você era bem mais jovem, menos jovem. No atual você vai vendo as pessoas que tinham ao seu redor que não tem mais, como você era cabeludo, como você era magro, corpo esbelto. Não é verdade? Sim ou não? Estou errado? Então para mim isso é impactante. Aí você vê quanto tempo já passou e você nem percebeu. Você não se deu nem conta o tamanho do tempo que já se passou, né? E quando você não vê aquela pessoa, você fala, uma criança, às vezes você vê, nossa, já está um homem, já está um adulto, às vezes até casado, fala, meu Deus do céu, como o tempo passou rápido e eu nem percebi. Por isso que nós temos que analisar e ver exatamente o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Amém, querido? Então assim, precisamos despertar, valorizar e administrar o tempo que Deus nos deu. Novamente, precisamos, repita comigo, despertar, valorizar e administrar o tempo que Deus nos deu. Aleluias. Glória a Deus. Tempo é precioso. E tem algo que Deus colocou aqui que eu não ia falar, mas Deus falou, não fala. Tem muita gente, me perdoa, dentro da igreja, que gasta esse tempo tão precioso fazendo picuinhas,
causando atrito, com inveja, fazendo fofoca. Amém? Cuidando da vida do irmão, falando mal do irmão, a vez de falar bem, ou não cuidar da vida do irmão pelo menos, passa o tempo falando mal, fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja, gastando esse tempo tão precioso que ele podia estar ali orando pela vida do irmão, intercedendo, né? Usando o seu tempo falando das maravilhas de Deus, falando como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, usando o seu tempo para glorificar, exaltando o Senhor. Não, fica usando esse tipo de coisa dentro da igreja. Nós temos que aprender que nós devemos falar, não falar de quem caiu, mas falar de quem Deus levantou. Há uma grande diferença entre você falar de quem caiu e de quem Deus levantou. Porque quando você fala de quem Deus levantou, você começa a falar de como Deus levantou aquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz que Ele tira nós do monturo e coloca a gente nos coloca para ficar sentado com os príncipes. Amém? Então, temos que usar e administrar nosso tempo da melhor forma em nome de Jesus. Vou colocar aqui. O diabo faz de tudo para tentar nos destruir. Estamos em uma época decisiva, onde o mundo tem se tornado cada vez mais atrativo com suas ofertas e as pessoas têm vivido em função destas coisas. Como eu falei, não estou dizendo que você ir com a sua família num churrasco, você com a sua família num shopping, você passear com os amigos, você ir para a praia, você viajar, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é muito bom. E se eu tiver tempo, se eu puder fazer, eu também vou fazer. Mas eu quero dizer que nós não devemos gastar todo o nosso tempo voltado com as coisas do mundo. Porque você acaba gastando o seu tempo de comunhão com Deus envolvido com esse tipo de coisa. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter um tempo de comunhão com Deus. Repita assim comigo. Eu tenho que ter um tempo de comunhão com Deus. Agora com fé. Eu tenho que ter um tempo de comunhão com Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Porque nós não podemos esquecer que está escrito lá em João 10:10. Em João 10:10 está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E não tem uma maneira mais excelente, não tem uma maneira melhor do inimigo de destruir do que ele te roubando e matando o seu tempo. Que é exatamente assim. Quando ele rouba o seu tempo, ele mata o seu tempo, melhor dizendo, ele te rouba. Aquele tempo que você tem de comunhão com Deus se acaba. E quando acaba o seu momento de comunhão com Deus, ele faz o que ele quer. Porque é no momento de comunhão, é naquele tempo que você tem reservado para o Senhor, que é ali que você se alimenta, é ali que você busca forças, é ali que o Senhor fala com você, é ali que o Senhor te dá estratégias. Por isso que é tão precioso nós termos esse tempo de comunhão com o Pai. E nós não podemos, de forma alguma, abrir mão desse momento de comunhão. Nós podemos abrir mão de qualquer coisa, menos desse tempo de comunhão com Deus. Porque Ele é Ele é muito precioso para nós. Em nome de Jesus. Abra em Efésios 5:15, por gentileza. Aleluia. Efésios 15:16. Acharam? Diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com nossos atos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, para que nós não venhamos ser imprudentes, para que nós venhamos ser hipócritas, para que nós não venhamos ser irresponsáveis, pessoas
insensatas. Temos que ter muito cuidado como nós vivemos. Quando ele fala de pessoas sábias, o que são pessoas sábias? É quando você usa o tempo que Deus te deu para fazer aquilo que Ele te determinou. Quando você faz aquilo que o Senhor determinou da sua melhor forma, se doando para fazer da melhor forma aquilo que Deus determinou para você. Isso são pessoas sábias, porque quando você faz aquilo que Deus determinou, você prospera. Amém? Por Deus, porque Deus honra os seus filhos. Por isso não é fácil você fazer aquilo que Deus determina para você fazer. Não é fácil. Por isso que nós temos que ser sábios e prosseguir e fazer, ter fé, levantar e fazer aquilo que Deus determinou para as nossas vidas em nome de Jesus. Mateus 9:35. Abra aí, por favor. Aleluia. Acharam? Amém? Glória a Deus. Achou aí, bispo? Mateus 9, versículo 35 e 36. Quem achou, diga amém. Quem achou? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem pode ler para mim, por favor? Quem é abençoado que vai ler? Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Mateus 9, 35 e 36. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E veio a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém. Glória a Deus. Aí é o resumo do ministério de Jesus. Amém? Aí ele fala, deixa bem claro que Jesus passava o seu tempo. Passava o seu dia, todo o seu tempo fazendo o quê? Eu coloquei aqui. Ensinando, amém? Pregando, orando, curando e amando as pessoas, em nome de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Em 2 versículos, praticamente nós resumimos o ministério de Jesus. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que gastar todo o nosso tempo no Facebook, né? Temos que gastar todo o nosso tempo na internet, temos que gastar todo o nosso tempo vendo a Netflix, nós temos que gastar todo o nosso tempo falando do irmão. Amém ou amém? Está amarrado, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que gastar todo o nosso tempo orando pelo irmão. Quem pode dar 3 exemplos que nós acabamos de falar aqui, que ela acabou de ler? Orando, amém? Lendo a Bíblia, ajudando o irmão, fazendo aquilo que Jesus fazia no ministério dele. Mas infelizmente nós gastamos tanto tempo precioso nessas coisas que nós acabamos de falar. Acabamos gastando todo o nosso tempo nisso. Se você for fazer uma análise rápida aí, quanto tempo você gasta orando e quanto tempo você gasta na internet? No Facebook, no WhatsApp, no Instagram? Faça uma análise rápida, você e o Espírito Santo aí. Vamos colocar na balança. Quanto tempo você gasta fazendo esse tipo de coisa e quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta nesses meios aí e quanto tempo você gasta conversando com Deus, vamos dizer assim, para ficar mais leve, trocando uma ideia com o Senhor? E sabe o que é o pior disso, amados? Que não é chato. Eu sei que muitas vezes é chato falar isso, mas é realidade. Porque quanto mais tempo você passa afastado desse tempo de comunhão com Deus, mais distante da presença do Senhor você fica. E você perde aquele laço, aquela intimidade com Deus. E o Senhor quer manter essa intimidade com você. Entendeu? O Senhor quer ter essa intimidade de parte a cantar com os filhos. É isso que o Senhor chamou muito a minha atenção. O mundo todo, inteiro,
está obedecendo as regras que o inimigo coloca aí fora, entretendo você com esse tipo de coisa. É muito gostoso você entrar na internet e começar a ler algo que você gosta daquilo. O inimigo sabe onde o seu coração ele dá aquela caída. E muitas vezes você entra, já aconteceu isso comigo na internet para ver alguma coisa, vem algo que vai chamar a sua atenção, o foco. Muitas vezes eu estou estudando a palavra de Deus, eu quero consultar algo, adicionar alguma coisa, vem uns anúncios para te tirar a atenção daquilo. Então, infelizmente, esse tipo de coisa, quando você coloca na balança, que você está gastando 98% do seu tempo com esse tipo de coisa que não vai te ajudar, não vai te acrescentar praticamente nada perto do que o Senhor pode te dar, isso dói. Dói porque nós precisamos escutar isso. Porque é muito difícil você ver uma pessoa com a Bíblia aberta lendo. Mas você vê 300 milhões de pessoas com um celular na mão vendo coisas que não vão acrescentar nada para você, do que você vê uma pessoa lendo um artigo, algo que vem da parte de Deus. Eu adoro escutar ministrações. Se eu pudesse usar a internet só para escutar ministrações, eu passo o dia inteiro vendo ministrações, porque eu amo escutar a palavra de Deus, amo mesmo. Amo. Infelizmente, o mundo não está dessa forma. Nós precisamos parar para pensar nisso. Aonde nós estamos gastando o nosso precioso tempo. Nós acabamos de declarar: o Senhor que te deu a vida e o seu tempo foi Deus que te deu. Foi Deus. E você não está gastando 10% do seu tempo para Ele. Para Ele. Tem um número enorme de pessoas que só escuta a palavra de Deus quando ela vem na igreja. Quando é ministrado algo aqui no altar, ela escuta. E outra coisa, não vou concluir isso, mas acabou esse tempo, o resto da semana, abrir a palavra de Deus, mas nem pensar. Nem pensar. Nem confirmar que aquilo que o pastor ou quem foi que ministrou no altar, se realmente a palavra de Deus foi aquilo, se confirmar a palavra, que é muito importante isso, não tem nem esse trabalho. De repente o pastor ou algo que foi ministrado fala uma heresia e você acaba aceitando aquilo, porque você não busca o conhecimento da palavra de Deus. Isso é bíblico. Quando a palavra do Senhor fala que muitos virão em meu nome, enganarão a multidões. Muitos virão em meu nome no meu altar aqui, pregar a palavra, vão enganar você, vão te iludir, vão falar coisa que é heresia e você vai acreditar. O porquê disso? Porque você não vai buscar realmente a essência, realmente aquilo. Porque é muito melhor você ficar no Instagram, você ficar no WhatsApp, você ficar aonde, o que você fizer a palavra do Senhor. Então que isso seja no alerta para mim, que o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca, e para todos nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu preparar aqui para não perder o foco. Glória a Deus. Então é isso, amado. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Recapitulando, orando, ajudando as pessoas, se dedicando aos estudos, lendo a Bíblia, estando com a família, servindo na igreja. Glória a Deus. Se esse for o desejo do seu coração, como é o meu desejo, espero que seja, quando chegar o grande dia, assim como o apóstolo Paulo escreveu isso, nós temos que estar diante do Senhor com a convicção que o tempo que o Senhor nos deu aqui na terra, nós combatemos o bom combate e completamos a carreira em nome de Jesus.
Tem um missionário, já até faleceu, ele faleceu fazendo as missões, pregando o evangelho, os índios mataram ele, chama Jim Elliot. Ele disse assim: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer a não ser morrer. Vou falar novamente: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, não tenha nada a fazer a não ser morrer. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo acabou de dizer, em outras palavras. Então, se esse é o desejo do seu coração também, quando chegar o dia da sua morte você não tenha mais nada a fazer, eu te dou uma dica: faça uma relação de tudo que você faz, enumere tudo, e você começa a ticar aqueles afazeres que estão tirando o seu tempo, aquilo que estão te esgotando. Você vai ticando item por item, e você vai eliminando conforme o tempo, cada um a um. Isso é administrar o seu tempo. De manhã eu faço isso, eu acordo, eu faço isso, tal hora eu faço isso, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Fechou as 24 horas. Aí você começa a falar: isso aqui eu posso eliminar. Esse tempo aqui eu não preciso gastar com esse tipo de coisa. Eu não preciso. Esse tipo de coisa aqui eu posso diminuir. Eu não preciso gastar meu tempo fazendo esse tipo de coisa. É muitas horas, eu não preciso. Se você quer chegar nesse objetivo, como Paulo chegou, com total convicção, quando chegar o grande dia e você falar: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, você tem que fazer esse tipo de coisa. É uma dica do Espírito Santo para você. Eu vou fazer esse tipo de coisa. Porque quando você começa a colocar para o papel, fica mais fácil de você administrar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, é uma estratégia de Deus para você, para a sua vida. Porque eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai arrumar um tempo extra para ter uma comunhão com Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que rouba muito o nosso tempo é você ter o excesso de responsabilidade. Diga comigo assim: excesso de responsabilidade. Aleluias. Sabe quando você chama toda a responsabilidade para você? Isso já aconteceu comigo. Você chama a responsabilidade até de coisas que não tem nada a ver com você. Né, Paulinho? Às vezes você chama a responsabilidade e fala: meu, eu não preciso estar com isso. Entendeu? Não tem nada a ver, eu não sei nem para que eu me meti nisso. Então excesso de responsabilidade tira o seu tempo, acaba te sufocando, acaba te deixando inquieto. Abram aí no livro, por favor, de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, é uma passagem até bem conhecida. Lucas 10, versículo 38 em diante. Posso ler? Amém? Lucas 10, 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, dizendo sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu
a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluias. Glória a Deus. Enquanto Marta se agitava, Maria calmamente ficava sentada aos pés de Jesus. Marta estava lá toda acelerada, Maria estava ali de boa. Imagina a honra que elas estavam tendo. Jesus estava ali. Jesus, o homem que andava pelaquela terra fazendo milagres, estava dentro da casa dela e ela toda agitada, preocupada com as coisas da casa. Está certo que ela estava até preocupada em fazer algo especial para Jesus, uma comida bacana, para receber ele legal, mas ele já estava ali. Jesus não queria saber daquilo. No entanto, que ele falou: Marta, Marta, é melhor o que Maria está fazendo. Jesus estava ali. Aleluia. A intenção de Marta era até boa, como eu disse. Aleluia. Mas ela estava preocupada. Em fazer aquilo que não era para ser feito naquela hora. Ela podia aproveitar a chance e fazer realmente o que era necessário. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Jesus estava falando. Se Jesus, para não partir do princípio, um princípio. Se Jesus estava falando com Maria, então já fazia um tempo que ele estava lá. No entanto, até aquela Marta se incomodou e foi falar: fala para ele aí, fala para ela aqui, para me ajudar. Amados, eu vou ser sincero com vocês. Eu já perdi muito tempo fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Quantas vezes aqui mesmo, na Macadesh, eu deixei de vir porque eu estava sobrecarregado de responsabilidade de afazeres. Eu estava sobrecarregado. Então, eu estava dando a minha atenção, o meu tempo, fazendo outras coisas do que vir na casa do Pai. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir Deus falar. Quem foi roubado? Fui eu. Quem foi lesado? Fui eu. Excesso de responsabilidade, excesso de afazeres. Eu estava sendo sufocado. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de tomar posse de palavras que eram liberadas aqui porque eu não estava presente. Aleluia. Quantas vezes o apóstolo subia aqui e ele nem sabia o que ele ia ministrar, irmãos. Deus falava com ele aqui. Então o que era liberado naquela hora vinha direto de Deus ali, ligação direta. E por estar com excesso de responsabilidade, muitas vezes eu perdi esse privilégio. Então que isso sirva de ensino para a gente, para que nós não venhamos deixar o excesso de responsabilidade nos bloquear, nos deixar ser roubados. O único que pode impedir isso é você. Você pode fazer isso, administrando o seu tempo, se eliminando os excessos de responsabilidade. Amém? Amém ou amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Sabe o que falta para nós? Eu coloquei aqui, Deus me falou. Nós aprendemos a não ter receio de delegar as responsabilidades que nós estamos nos sufocando, que estamos nos sobrecarregando. Muitas vezes a gente morre sobrecarregado e não delega. A gente não olha dos lados, que muitas vezes tem pessoas que podem nos ajudar,
em fazer muitas coisas daquelas quais nós estamos fazendo. E a gente não delega, a gente não passa algumas responsabilidades para aquelas pessoas. Abram, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 18, em nome de Jesus. Que nós vamos ver, foi exatamente o que Moisés estava passando numa certa época da sua vida, quando Jétro, seu sogro, deu esse toque para ele. Mesmo ele como homem de Deus, ele não tinha tido ainda essa percepção de delegar responsabilidades em nome de Jesus. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 18, em nome de Jesus. Aleluia. Acharam? Não achou? Espera. Nós vamos ler. Versículo 13. Todos acharam? Eu vou ler então. No dia seguinte, Moisés aceitou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo novo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu-lhe o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, orientando-os quando os decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, estabelecendo-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples. Decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua casa. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É isso. Simples, não é? Moisés, imagine Moisés quando ele já estava sobrecarregado, sufocado, e ele não tinha parado ainda para perceber que ele podia fazer isso. Depois que Jétro falou com ele, parece que foi assim, acendeu uma luz, e ele começou a fazer então ali, distribuir as questões entre
os homens com qual ele escolheu para ser julgados. A nós a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo num momento difícil, estamos sobrecarregados e nós não vemos as pessoas que podem nos ajudar do lado. Muitas coisas nós temos que repartir, nós temos que tentar fazer com que as pessoas venham também resolver algo para nós. Simples, não é? Que resolveu a situação de Moisés. E assim o fardo dele ficou mais leve em nome de Jesus. É dessa forma que nós temos que agir. Sempre no direcionamento de Deus. Porque esse direcionamento, Deus usou o Gerdo para com Moisés em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Outra coisa que nós devemos ter cuidados fazendo isso é que nós não podemos ter o nosso tempo também ocioso. É outra preocupação. Quando você tem um tempo ocioso, isso é preocupante. A luz vermelhinha ali de emergência acende. Porque muitas vezes quando nós temos o tempo ocioso, é como diz aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Não é? Quando nós temos o tempo ocioso, se você não vigiar, você acaba pensando coisas que não devem, em nome de Jesus. Abra um livro de 2 Samuel 11, nós vamos ler, vamos falar algo a respeito disso, do nosso tempo ocioso. Aleluia. 2 Samuel 11, do livro 1 ao 17. Nós vamos ver aqui que Davi teve um tempo na vida dele, que ele ficou um tempo ocioso, e ora nós vamos ver o que aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 17. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Estamos terminando. Na primeira época, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar, saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez,
porque não foi para casa. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Ó meu senhor Joabe o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por o teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém mais no dia seguinte. Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. Olha só. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guerra de Davi morreram, e morreu também Urias. Olha só o que Davi fez, porque ele estava com o seu tempo ocioso. Davi estava no lugar errado, na hora errada, gastou seu tempo errado. Amém? Olha que Davi teve que maquinar. Por 2 vezes ele tentou fazer com que, ou melhor, ele tirou Urias da guerra, que não era para ter tirado, trouxe até ele de uma forma errada, fez com que ele, por 2 vezes tentou fazendo que ele fosse para casa para ficar com a mulher. Das 2 vezes ele não conseguiu, então ele teve que mandar Urias à frente, na linha de frente, para morrer, para tentar encobrir o pecado que ele cometeu de adultério com Betseba. Porque se Urias deitasse com a mulher, ele ia falar que o filho era dele, não de Davi. Essa era a ideia de Davi. Amém? Tudo isso aconteceu pelo simples fato de Davi estar no lugar errado, na hora errada, com o tempo ocioso. Por isso que nós temos muito cuidado no nosso tempo ocioso. Como eu falei, como diz esse ditado: mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. Então, quando você estiver com o seu tempo ocioso, nós temos que tomar muito cuidado. Gaste o seu tempo com as coisas de Deus. Está com o seu tempo ocioso? Vai ler a palavra. Está com o seu tempo ocioso? Vai orar mais. Vai entrar em comunhão com o Senhor, como disse em nome de Jesus. Amém, queridos? Estou sendo claro ou não? Amém? Isso é da parte de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Estamos terminando. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel. Uma das características que Davi sabia que o soldado, o homem de Deus tinha, eu coloquei aqui, é conseguir controlar nossos impulsos e pensamentos. E Davi não controlou nenhuma coisa e nem outra. Como servo de Deus, como homem de Deus, ele foi falho. E nós somos humanos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Então nós temos que vigiar e orar em todo o tempo, em nome de Jesus. Tem até um ditado aqui que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, que um passarinho pode até passar ou pousar na sua cabeça. O que nós não podemos deixar é que ele faça ninho nos nossos cabelos. No meu vai ser meio difícil. Amém? Então nós não podemos deixar. Em outras palavras, desse ditado quer dizer: o pecado pode até passar pela sua mente, mas o que você não pode é você investir, fazer com que ele se torne realidade. Porque aquele que fala que não peca, já pecou. Amém? Muitas vezes nós falhamos e nós pecamos. É que nós não podemos deixar ser dominados pelo pecado. Davi, ele foi dominado. Quando ele viu aquela mulher nua tomando banho, ele ficou fora de si, em outras palavras. Como homem de Deus, mesmo assim, ele pecou. E jamais nós podemos fazer isso em nome de Jesus.
Se Davi tivesse desviado o olhar, tivesse saído fora daquele lugar, provavelmente ele ia conseguir se livrar desse pecado. Porque esse pecado de adultério, Davi teve uma tremenda perda. Ele perdeu 4 filhos, entre outras coisas, em nome de Jesus. Então, todo pecado tem a sua consequência. Amém? Deus te perdoa, mas a consequência do pecado, ela vem. Deus perdoou Davi, mas as consequências vieram. Então, temos que tomar cuidado. Acendeu a luzinha de emergência, mente ocioso, tempo ocioso, opa, vamos ficar espertos. Vamos completar esse tempo com algo que vem da parte de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Você recebe da parte de Deus? Recebe? Glória a Deus. Há uma frase interessante que eu coloquei assim, que assim: não perca a sua salvação. Não deixe o seu tempo ocioso virar um combustível para o seu pecado. Exatamente isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?